Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um papo pedagógico, dessa vez com o professor Dr. Fábio Nogueira, que é professor da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, uma universidade inclusive que eu também estudei, e é uma grande honra para a gente, aqui do projeto socioeducativo Vila Feliz, ter o professor para ajudar a gente a pensar de que forma a educação pode, mais uma vez, ser uma base para a gente entender a nossa política, a geopolítica e as nossas vidas aqui no nosso cotidiano, já que tudo está ligado ao que acontece lá fora. A gente até acha que não, né, Sim. professor? Mas muitas vezes o feijão que a gente vai comprar, o pão que a gente vai ali na padaria da esquina, a gasolina que vai botar no carro, tem a ver com a conjuntura geopolítica. Já conversamos uma vez com o professor Fábio falando de outro tema sobre os malês aqui na Bahia. Então isso está também no nosso canal. Vocês podem acessar. Vou deixar na descrição aqui embaixo. E hoje vamos falar sobre política interna, política externa e como a educação pode ser a nossa base, nos ajudar a pensar essas relações. Então, professor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez no projeto Vila Feliz. E se apresente. E a gente já pode começar, já vou deixar uma pergunta aí para você pensar e ajudar a gente a refletir. Esse imperialismo norte-americano, essa nova invasão que tivemos agora na Venezuela, ela se justifica? Ela é uma página nova de de novas medidas imperialistas que ao longo da história os Estados Unidos vieram impondo ao mundo? Ou não, isso é algo que precisava realmente, se justifica ter acontecido, realmente precisa se combater o terrorismo, precisa se combater o narcotráfico? Dá uma ajuda pra gente aí a pensar essas questões. Perfeito, eu agradeço, Marcelo, né, o Vila Feliz, segunda vez que estou participando, né, sou Fábio Nogueira, sou sociólogo, sou professor do Departamento de Educação aqui do campus 1, né, da UNEB aqui no Cabula, sou professor do curso de Ciências Sociais, sou do mestrado de Educação de Jovens e Adultos, do MPEJA, e sempre é uma satisfação muito grande estar falando sobre esses temas aqui. Em relação à Venezuela, assim, e os Estados Unidos, é interessante, né, a gente voltar a falar de imperialismo, né? Porque imperialismo, ele é uma característica de países que utilizam da força para fazer prevalecer os seus interesses em relação a outros países, né? Então, a superioridade militar dos Estados Unidos, no caso da Venezuela e outros países também, ela é utilizada com o objetivo de garantir os interesses econômicos dos próprios Estados Unidos. Então, isso não é uma característica nova, né? Você tem uma presença dos Estados Unidos já no século XIX, em conflitos envolvendo especialmente o Caribe. Os Estados Unidos ocupam militarmente Porto Rico, né? Porto Rico se torna um estado autônomo e independente, mas é um estado dos Estados Unidos, faz parte dos Estados Unidos. Também ocupa o território do Havaí, né? O Havaí que tinha toda uma organização política, existia uma monarquia, enfim, os Estados Unidos ocupam militarmente o Havaí, estabelece o Havaí enquanto uma possessão dos Estados Unidos, né? Sim. E ao longo do século XX você tem diversas vezes os Estados Unidos, por exemplo, ocupou militarmente já no final do 19 e do 20 Cuba, 1898, né? Cuba é ocupada no final da Guerra de Independência de Cuba contra a Espanha, e os americanos só saem de Cuba em 1904, né, a partir da Emenda Platt, né? E praticamente tornando Cuba uma espécie de neocolônia dos Estados Unidos, né? Você pegar até a Revolução Cubana de 59, todo o açúcar produzido pela riqueza nacional cubana tinha como comprador preferencial os Estados Unidos. Então, isso vai se fortalecer no pós-Segunda Guerra Mundial, quando você tem os países, né, aliados, né, Estados Unidos, União Soviética na época, se unindo contra os países do eixo, e os Estados Unidos se colocando, né, substituindo a Inglaterra, que antes era a grande potência Sim. imperialista, como um país imperialista que vai ter não só controle de países, né, da América Latina e do Caribe, como
uma expansão para a Ásia, para a África e mesmo para a região do atual, que a gente chama de Oriente Médio, né, o Meio Oriente. Então, assim, é isso que viabiliza, no pós-Segunda Guerra Mundial, o que a gente vai chamar de American Way of Life, no modo de vida americano, né, que é baseado no consumo, um consumo que tem impactos ambientais muito grandes, né, e que se articula com uma economia internacional, graças a essa pressão militar dos Estados Unidos, que vai ocupando cada vez mais espaço na economia americana. Você tem ideia, o investimento na indústria bélica americana no último ano foi de $1 trilhão, né? É maior do que o PIB de vários países somados, o investimento militar dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era, né, até o Trump, o principal fiador da OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial para fazer frente ao Pacto de Varsóvia, que seriam os países alinhados com a União Soviética, né? Se acabou a União Soviética, mas a OTAN permanece, e a OTAN, com uma força militar que também, né, junto ao interesse somente dos Estados Unidos com o da Europa, vem intervindo militarmente para prevalecer os seus interesses econômicos e políticos. Antes de chegar te interromper, antes de chegar nessa parte da Venezuela, né, que você está caminhando para lá, você falou uma coisa interessante aí, que eu acho que a educação está aí justamente para dar esse suporte para a gente. O imperialismo é uma utilização da força para ganhar território de um país em outras localidades. Só que o discurso não é esse. Sim. Né? O discurso não é esse. É sempre ter um discurso humanizador, um discurso democrático, sempre tem um argumento que muitas pessoas vão dizer, poxa, isso realmente a gente está precisando. Sim. E aí, justamente, eu acho que entra o grande perigo, que é o discurso, né? Porque assim, uma ocupação militar imperialista, ela não se dá apenas em termos militares, estritamente, né? Elas têm o poder imperial, o poder do império, né? Dos impérios, historicamente, elas também se estruturam numa base ideológica, né? Numa base de ideias. Então é necessário convencer as pessoas de que aquela ação imperial ela é positiva para elas. Por exemplo, o Trump dizendo que ocupou militarmente a Venezuela para libertar o povo da Venezuela de uma ditadura opressora, né? Não foi isso que de fato aconteceu, mas houve um discurso de mídia, da imprensa, do grande meio de comunicação, né? Daquilo que a gente chama de formadores de opinião, enfim, analistas políticos, que reforçaram essa narrativa de que a Venezuela vivia uma ditadura, então era necessária uma intervenção militar dessa natureza. Mas o que está por trás disso, e o próprio Trump, do discurso, né, em que ele, após o sequestro do Nicolás Maduro e da Cília Flores, ele declara, bem, nosso interesse prioritário é o petróleo da Venezuela, né? Então, assim, os Estados Unidos, outra arma, outro instrumento poderosíssimo a favor dos Estados Unidos, do imperialismo, é o cinema, Hollywood, né? É muito comum você pegar um filme produzido em Hollywood, em que em dado momento há uma exaltação dos símbolos dos Estados Unidos, né? Me lembro de um filme do Rambo, não, é mais recente mesmo, essas produções lembro do filme da Sony, a primeira trilogia do Homem-Aranha, né? Tem uma cena que o Homem-Aranha vai para o alto de um edifício e do nada, atrás do Homem-Aranha aparece a bandeira dos Estados Unidos, né? Ou em versões mais recentes, como da Marvel, né? Eu gosto de histórias de heróis, enfim, mas estive lá para assistir, por exemplo, o Pantera Negra. Sim. Mas pega o Pantera Negra 1, né? A disputa se dá entre os próprios negros. Né? Sim, né? Os brancos, eles estão ali enquanto algo que está distante, enfim. E no final... A gente falou disso, tá vendo? Que coisa? São dois... Exaltaram muito, se exaltou muito o Pantera Negra, ok, mas representatividade, mas qual é o discurso que a trama está dizendo? Bem, o discurso que diz existe uma sociedade hipertecnológica em África, que é o Wakanda, só que ela tem que se manter invisível, né? Você tem um Pantera Negra, né? Que inclusive o ator que faleceu, né? Que defende que deve permanecer dessa maneira, e outro que defende que não, que aquele país precisa ser conhecido e ajudar os outros países africanos para se libertar do jugo colonial,
né? Por isso que o herói, né, é que é o Michael B. Jordan, né? Sim. Que é bastante carismático, as pessoas se identificam mais com esse anti-herói, enfim, né? Do que exatamente com o Pantera Negra. E no final ele morre, né, numa luta com o próprio Pantera Negra pelo trono, né? E uma vez que ele morre, qual é a solução que o verdadeiro Pantera Negra encontra? Montar uma ONG, né? Monta uma ONG. No final ele monta uma ONG, então quer dizer, a ideia de que agora mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, como reação à polícia anti-imigrante do Trump, que está matando pessoas, que está aterrorizando as pessoas, tem a volta do Partido dos Panteras Negras, que está se organizando nos Estados Unidos. Isso é um terror para eles, porque eles não querem os Panteras Negras, eles querem a ONG, né? Eles querem esse modelo de atuação de luta antirracista. Então percebe que um discurso sutil da Marvel, do cinema, tem uma carga ideológica muito forte, né? Se pegar o filme Viúva Negra, né? A Viúva Negra é a Romanov, né? Que foi referência à família Romanov do Czar, que foi a família que foi deposta pelos bolcheviques, né? Na Revolução de 1917. Então você vai encontrar várias referências, né? A situações dessa maneira que vão justificando a ideia de que os Estados Unidos detêm o monopólio, o direito de ocupar militarmente outros países, né? E isso vai... Por quê? Porque os Estados Unidos representam a democracia, os Estados Unidos representam a liberdade, né? Então são discursos ideológicos que têm uma forte presença no campo da educação. Até porque você tem diversas fundações privadas, né? Que recebem financiamentos dos Estados Unidos, que também no Brasil e outros países da América Latina se colocam para promover a democracia, os valores liberais, os valores de uma sociedade emancipada e independente, mas que estão ali fazendo, obviamente, um discurso, né, que favorece os interesses dos Estados Unidos. Então, nenhum povo, né, eu tenho um livro chamado Guerras Culturais, de um cubano chamado Eliezer Ochoa. É interessante, ele fala que a guerra cultural, que é essa guerra ideológica, ela tem como objetivo dominar o adversário sem dar um tiro, sem disparar um tiro, né? Então você convence a pessoa de que ela é incapaz de derrotar o adversário, né? Então a ideia de que os Estados Unidos são um adversário imbatível, né? Sim. E aí você vê que no contexto da guerra do Vietnã, o que se mostrava imbatível não foi imbatível, eles perderam a guerra. Os Estados Unidos perderam a guerra por um povo que tinha passado por um conflito com a França. O Ho Chi Minh liberta o Vietnã da França, numa guerra de independência contra a França, e na sequência os Estados Unidos ocupam a parte sul do Vietnã, né, procurando dividir, né, como aconteceu com a Coreia, e o norte do Vietnã se volta contra os Estados Unidos e derrota os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos sofreram uma baita humilhação com a guerra do Vietnã, não conseguiram derrotar o povo vietnamita. Essa é a verdade histórica, né? Sim. Até uma piada, assim, para derrotar o Capitão América, nada como o Capitão Vietnã, né? Quer dizer, e isso mostra que é possível sim derrotar os Estados Unidos, mas todo o discurso midiático, o discurso do cinema, o discurso que a gente vê, inclusive, no campo da educação, coloca os Estados Unidos como uma potência irrefreável que esconde, no contexto atual, né, e aí um pouco estava querendo falar antes, né, uma decadência dos Estados Unidos enquanto império. Por quê? Esse mundo... Os Estados Unidos cometeram um erro a partir ali do Reagan, especialmente do Reagan dos anos 80. No pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele se consolidou enquanto uma potência imperial no mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética, e até como forma de frear a força, né, das ideias socialistas e comunistas, ele acabou aderindo àquilo que chama de estado de bem-estar social. Isso acontece com a Europa. Nos Estados Unidos é o New Deal, né? Sim. Então, com o governo do Reagan, quando os Estados Unidos vão ganhando a Guerra Fria, né, então está se aproximando do fim da União Soviética, os Estados Unidos adotam uma política que a gente conhece como política neoliberal. Essa política neoliberal, ela se assenta nos petrodólares, né, e na definição do dólar como uma moeda de comércio internacional. Todo o comércio internacional é feito em dólar hoje. Existe uma ampla... aí justamente nesse período. Sim. Então, com a moeda internacional sendo o dólar, os americanos pensam o seguinte: bem, para que então a gente investir numa base industrial? Para que investir numa base tecnológica sólida, né? Bem, fábricas produzem operários organizam sindicatos, sindicatos produzem greves, isso pode ser base de... Então vamos transferir toda a nossa base de trabalhadores
para o sudeste da Ásia, para a Índia, para a China, né? Para outros países. Então, os Estados Unidos contribuíram para o que a China é hoje, né? Em termos de desenvolvimento, porque a base industrial que tinha nos Estados Unidos, ela acabou migrando para outros países, né? Os capitalistas tinham interesse, inclusive, em desenvolver suas indústrias pagando melhores salários do que pagavam os Estados Unidos, e os Estados Unidos passou a basicamente viver, né, de tecnologia, do que a gente chamou de Vale do Silício, e de investimentos financeiros, de especulação, enfim, e crescentes déficits públicos. Qual é o impacto objetivo disso, por exemplo? Os Estados Unidos aumentou muito o orçamento militar, 1 trilhão, então o complexo industrial militar hoje é um elemento fundamental, então se os Estados Unidos não produzirem uma guerra, não consegue fechar as contas do país, a economia não gira, né? E o que aconteceu, Marcelo? Aumentou a desigualdade entre os estadunidenses. A diferença entre ricos e pobres só fez aumentar a partir dos anos 80. Né? E é isso que explica a crise dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje vivem uma crise, né, que se manifesta no desemprego, no subemprego, na epidemia das drogas, dos opioides. Né? Você tem cidades como Los Angeles, por exemplo, onde tem favelas, pessoas que não conseguem morar, não conseguem pagar o aluguel, porque tão caro que são. Então existe toda uma pressão desse próprio capitalismo liberalizado sobre as pessoas, que produz o quê? Ressentimento e frustração. Esse ressentimento e frustração foi capitalizado pelo Trump. Né? O Trump, assim como o Bolsonaro do Brasil, capitalizaram esse sentimento, né? E constroem todo um discurso de que o problema não é exatamente a economia, mas são os imigrantes, são os negros, são as mulheres, é a agenda woke, né, que eles chamam de agenda woke, quer dizer, eles não vão no cerne da causação econômica do problema, que é a continuidade dessas políticas neoliberais. E o que o Trump tenta fazer agora? Ele tenta desesperadamente manter a hegemonia dos Estados Unidos, né, enquanto país que controla o monopólio do dólar, né, em escala internacional. Então ele quer impor que o dólar continue sendo a moeda corrente. Então pegar só o caso isso a força. Isso a força. Por isso que é imperialismo. Então por que a Venezuela é um problema nos Estados Unidos? Porque desde a Revolução Bolivariana, somente ali a partir da morte do Hugo Chávez, na transição para o Nicolás Maduro, os Estados Unidos impuseram uma política de embargo econômico. É o mesmo embargo econômico que se aplica a Cuba. O que é embargo econômico? Olha, eu proíbo você de fazer comércio em dólar. Se todo o comércio internacional é em dólar, sim, você está dizendo, eu proíbo você fazer relações comerciais, vai sufocando o país. Então, tudo que acontece na Venezuela, a onda de imigrantes que fogem da Venezuela, que não tem trabalho, a crise econômica, se dá em função da política de embargo dos Estados Unidos. Não é algo que tem a ver com o governo de Nicolás Maduro, o governo do Partido Socialista Unificado da Venezuela, do PSUV. Não tem a ver com a Revolução Bolivariana. Tem a ver com a política de embargos, tal como acontece com Cuba. Sim. Que sofreu também impactos terríveis na sua economia. Então, uma vez que eles impõem, né, uma política de embargo econômico, a Venezuela tem um ativo econômico poderosíssimo, que é o petróleo. E há um interesse internacional de outros países, que a gente chama de mundo multipolar, né, outros eixos econômicos, especialmente o que a gente chama de Eurásia, ali representado pela Rússia e pela China, que tem interesse de fazer comércio com a Venezuela. Esse é o que eu queria incluir aí na reflexão, no debate, que tem petróleo, que é isso que a gente, inclusive é o que mais se fala nas redes sociais, que esse foi o real motivo, mas tem também essas parcerias, essas alianças, sim, geopolíticas, voltamos para a geopolítica, né? Exatamente. Que a Venezuela está alinhada, né, com China, com Rússia, e isso também pode gerar um problema para um expansionismo imperialista. E no caso da Venezuela, o que a Venezuela fez? Estabeleceu comércio com a China e disse para os chineses, olha, vocês não precisam pagar em dólar não, pode pagar em yuan, que é a moeda chinesa. Aí os americanos viram, opa, então a China tem relação com a Venezuela não tá, quer dizer, está aceitando o yuan como forma, inclusive de driblar ali a hegemonia do dólar. Então você tem por exemplo, vários mecanismos que estão sendo tentados pelo BRICS, né, de compras, de compensações, enfim, que evitam o uso do dólar, né? E sem o uso do dólar, significa que a economia da Venezuela não sofreria, em tese, os efeitos do embargo econômico. E também, até mesmo a longo prazo, né, você começa a minar essa hegemonia, né? Exatamente. No caso, por exemplo, da América Latina, pegar o Brasil. O Brasil, o maior país
que o Brasil exporta hoje é a China. Né? Representa quase 30% das nossas exportações. O primeiro é a China. Os Estados Unidos não chega a metade disso. Então, a presença chinesa na América Latina, no Peru, mesmo no Panamá, por isso que o Trump foi lá e tomou o canal do Panamá de volta à força, né? Porque havia toda uma aproximação com os chineses, quer dizer, evitar que os chineses eles tenham presença no território da América Latina e do Caribe é algo fundamental para os Estados Unidos, né? Por quê? Porque eles querem garantir as relações econômicas vantajosas que hoje eles têm. Agora, eles obviamente, quando fazem isso, vão apresentar que o fazem não em função dos seus próprios interesses, mas em nome da democracia, da liberdade. É aquilo que a gente falou lá no início, né? Precisa uma construção também ideológica, retórica, e sobretudo para conquistar as massas, né? Porque você conquistando massa, você está falando também de a eleição que tem essa coisa do democrático em pé. Poxa, sim, mas vocês elegeram, foi democraticamente eleito pelo povo, mas um povo que também está já educadamente pensando, educado para não ver um discurso por detrás do discurso. Não, e o discurso de que os Estados Unidos são a democracia, que é outro erro, né? Sim, sim. Para ter ideia, os militares no golpe de 64 se inspiraram nos Estados Unidos, no bipartidismo, daí a Arena e o MDB, republicanos e democratas. Né? Foi um modelo, era uma ditadura no Brasil, evidente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você não tem uma esquerda como no Brasil ou outros países da América. Por quê? Porque o macartismo, né, outros movimentos políticos dos Estados Unidos extirparam qualquer possibilidade de uma esquerda socialista, comunista, com base de massa. Né? É só pegar o que foi a perseguição a partir dos Panteras Negras, que foi uma perseguição. Tem Pantera Negra preso até hoje, o caso do Mumia Abu Jamal, né, um movimento político, direitos civis de negros, que, olha só, Marcelo, eles faziam café da manhã comunitário, campanha do agasalho, tinham um trabalho social muito forte, e eles usaram a segunda emenda dos Estados Unidos, que garante o cidadão de usar arma, de portar arma, e fiscalizar uma abordagem policial. Então eles pegaram algo da legislação dos Estados Unidos para fiscalizar batidas e ações policiais. Isso foi suficiente para que os Panteras Negras fossem caçados por todo o território americano. Né? A Chata Shakur foi exilada para Cuba, a Angela Davis ficou presa, né? E tem toda a campanha pela liberdade da Angela Davis. Né? Vários Black Panthers morreram de formas bastante não explicadas. O Fred Hampton foi assassinado pelos agentes da CIA, enfim. Então, foi todo um programa COINTELPRO, depois pesquisem aí. COINTELPRO conta toda a história do que foi esse programa de extermínio, de destruir o Partido dos Panteras Negras. E por que isso aconteceu? Porque eles não queriam que nada que de fato fosse popular ou uma perspectiva de esquerda rivalizasse com os interesses ali de democratas e republicanos. Então o que você tem nos Estados Unidos é muito mais uma plutocracia, uma democracia dos ricos. Né? Você pegar as eleições dos Estados Unidos, você não consegue entender, né? A eleição é indireta. Quem elege o Congresso Nacional, né, os pesos dos estados não é um voto, uma cabeça um voto, tem pesos diferentes, né? Sim. Quer dizer, e nós chamamos de democracia e modelos de democracia, né? E isso é um ponto que eu discordo bastante dos analistas, né? Porque eles tendem a se pegar a aspectos formais, né, do que é a democracia e se apontar pouco os aspectos materiais do que é uma democracia, né? Uma sociedade democrática é uma sociedade que garante emprego, saúde, educação, né, cultura. Né? Tá muito longe disso. Eles estão muito longe disso. Eu vou até deixar aqui também embaixo na descrição que a gente tem a organização da nossa produção audiovisual aqui no YouTube, ela é feita em playlists. Nós temos 10 playlists, 10 blocos de assuntos, e um deles é chamado Leitura Comentada. A gente pega um livro e vai lendo trechos do livro e fazendo esse comentário à luz da pedagogia, da educação, das nossas reflexões. E um dos últimos que nós publicamos aqui é justamente o livro de Angela Davis, O Sentido da Liberdade. Que é
ela está falando muito desse período, dessas ações violentas, inclusive mortais, como as amigas de infância dela que foram mortas no ataque à bomba da igreja na cidade onde ela morava, quando ela estava também já estudando cá na França. A gente debateu um pouquinho sobre tudo isso que o professor falou aqui em relação a essa forma de exterminar dentro da própria legislação, utilizando um recurso, né, que está ali dentro da sua própria legislação, a partir de uma educação ideológica, de uma narrativa, porque você começa a colocar as próprias pessoas para fiscalizar, inclusive o que está acontecendo de novo agora, né? Diversos supremacistas brancos estão entrando no ICE, né? O tal do ICE. Sim, exatamente. A política de imigração. Eles estão, eu vi algumas notícias por aí de que eles estão colocando para dentro qualquer tipo de pessoa, contanto que tenha esse perfil voltado para... É uma milícia fascista, né? Isso, exato, que traga no argumento, de novo a gente vai cair nesse argumento de que estão ali fiscalizando, vão ajudar o governo a fiscalizar quem são esses imigrantes ilegais que estão ali para roubar a riqueza dos Estados Unidos. Bem... E aí, já chegamos, né, nesse ataque da Venezuela. Agora, então, não se justifica para onde se vá, porque eu vi algumas reportagens de que muitas pessoas estavam ali, de fato, insatisfeitas com o governo de Maduro. E isso, de certa forma, livrar eles daquele, tipo assim, né, livrar de Maduro, ainda que seja dessa maneira, de uma forma de invasão de um país em outro país, valeu. Valeu. Então a gente está já trazendo diversos argumentos para ver que isso daí só vai piorar a situação. Assim, primeiro é uma falácia, né? Porque, vamos lá, primeiro, nenhum país tem direito de ocupar outro país para sequestrar o presidente da República. Né? Os Estados Unidos usou o argumento de guerra às drogas para fazer isso, é uma coisa absurda. Nunca houve no hemisfério sul, né, pensando na América do Sul, né, uma ação militar dessa natureza, que se tenha notícia. Tá? Houve movimentações militares, na época do Jango, né, teve lá a esquadra americana que se movimentou na costa brasileira, teve o apoio da CIA ali para o Pinochet derrubar o Allende, enfim, mas tropas americanas, né, com uma condição em Caracas, né, isso é algo inédito. Então, a mudança de qualidade do imperialismo americano, né? Então, pensando no imperialismo no sentido mais amplo, né? Essa face mais bélica, mais militar, é algo muito presente na América Central, no Caribe, né? Mesmo no México, enfim. Mas no caso específico da América do Sul, de um país que faz fronteira com o Brasil, é algo inédito, né? Então, acho que é uma coisa importante chamar atenção. Segundo o direito internacional, proíbe que um país grande invada um país menor, né? Um país pequeno, grande economicamente e militarmente. Então, não há... isso aí é rasgar a Carta das Nações Unidas, é simplesmente fingir que não existe a ONU, que não existe nenhum... É abrir espaço para a barbárie completa em termos de relações internacionais. Então, daqui a pouco, qualquer país se sentindo direito, que se arma militarmente, vai passar a ocupar outro país, e você não tem legislação internacional para dar conta disso. Os Estados Unidos rasga a Carta da ONU e comete um atentado à soberania dos países, então se torna uma grande ameaça global. A gente fala de Venezuela, mas está querendo anexar a Groenlândia, que é da Dinamarca, né? Já ameaçou invadir a Colômbia, ameaçou invadir o México, quer dizer, o Trump vem adotando uma política beligerante, né? E é curioso porque isso coincide, o sequestro do Maduro e da Célia Flores coincide com o caso Epstein nos Estados Unidos, né? Que é um pedófilo que foi preso, tinha um grande material de pedofilia, o cara ele se enforcou na cadeia, né, e tinha relação com o Donald Trump, né? Então, quando iam ser revelados os papéis do caso, né, Epstein lá nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos, o Trump autoriza, né, o sequestro do Nicolás Maduro e da Célia Flores, quer dizer, uma grande tática diversionista, né, do Trump de jogar para fora para os assuntos internos não ficarem no centro das atenções. A gente vai ter agora, acho que em outubro, eleições na Câmara dos Estados Unidos, enfim, espera que os republicanos sejam derrotados e o Trump sofra um revés eleitoral, que também pode significar um freio, né? Mas ele vem adotando essa política beligerante. Então, esse é o ponto de vista dos Estados Unidos e a própria Venezuela. Agora, em relação à Venezuela e ao Maduro, que eu acho que é outra polêmica que também surge muito. Primeiro, se fala muito que há muito problema, né, lá por conta de um governo autoritário que reprime
E assim, Marcelo, isso eu acho que é uma grande armadilha, que inclusive os setores da esquerda brasileira tinham que parar para refletir um pouquinho, tá? Primeiro, os bolsonaristas no Brasil dizem que o Lula e Alexandre de Moraes são a mesma coisa, que o STF está controlado pelo PT, que o Bolsonaro, né, o Anderson Torres e os generais lá envolvidos na conspiração golpista, né, são presos, estão sendo encarcerados por uma perseguição política, enfim, né, a mesma maneira, né, como acontece na Venezuela. A Corina Machado e a extrema-direita dizem que pessoas que conspiraram, que tentaram matar o Maduro, tentaram matar o Chaves, disseram que iam entregar os recursos naturais para os Estados Unidos, etc., que foram presas e punidas por seus atos, né, e foram presas por isso, né, assim como aconteceu no 8 de janeiro, Sim. né, essas pessoas são presas políticas de um regime autoritário. Entendi. Então, eu acho que tem um Dá problema... até pra gente fazer essa comparação com a nossa realidade. É a nossa realidade aqui. Então, assim, bem, se para nós é muito visível que isso acontece, por que lá na Venezuela não? Né? Então, o que acontece é que a Revolução Bolivariana, ela é uma revolução por dentro das instituições. Então, o nome oficial da Venezuela é República Bolivariana da Venezuela. Então, você tem toda uma organização institucional, né, que é bolivariana, que é comprometida com os ideais da defesa da Revolução Bolivariana. Não é um Estado como o Estado brasileiro que nós ocupamos, depois nós desocupamos, né, e aí vem... Bem, o Estado é bolivariano, ele é pensado dessa perspectiva da defesa da Revolução, tanto que você vai conversar, eu tenho amigos em Caracas, do movimento negro, né, inclusive fiz uma entrevista com uma deputada, uma parlamentar, que é do PSUV, uma mulher negra, né, que também está atuando lá na Venezuela. Todos eles fazem questão de enfatizar, né, a defesa da Carta Constitucional. Todos colocam na mão, aqui é a Constituição do nosso país, porque é a Constituição que Hugo Chávez lá atrás aprovou com o maioria do Congresso Nacional. Então tem que existir o respeito à lei, né, às instituições, para que você tenha um devido processo legal. Então existe um processo legal na Venezuela. Então essa ideia de que o Maduro governa na base do terror, matando pessoas, perseguindo adversários políticos, não tem sustentação factual. Entendi. Né? Então as pessoas sustentam um discurso, né? E, por outro lado, como eu disse, o que você teve de guerra econômica que gerou uma crise da economia venezuelana e levou a onda de imigrantes da Venezuela, tem muito mais a ver com o embargo dos Estados Unidos do que efetivamente com a política econômica do Maduro. Eu não estou aqui dizendo que erros não foram cometidos, avaliações equivocadas não foram cometidas, que o governo do Maduro é o melhor governo do mundo, enfim, né? Todo governo comete falhas, tem erros. Agora, querer pintar o Maduro como um ditador, um tirano, muito em função do que foi aquele contexto das eleições, das atas. Então, por mais que tem toda uma argumentação do Supremo Tribunal Eleitoral venezuelano, né, da forma como foi feita a contabilidade dos votos, existiam outros candidatos de oposição, não só a Corina Machado. Todo mundo entregou as suas atas, fez sua verificação, conferiu e aprovou o resultado final, menos a Corina Machado, né? Que é a que ganhou o prêmio Nobel e que agora foi cometer, né, de querer doar o prêmio Nobel para o Trump, né? Você vê como que o Nobel também ele é usado politicamente, né? Uma figura que nem o Trump, né, considerou depois que fez a política que a gente chama de decapitação, né? Quer dizer, pegou o líder do governo venezuelano e a própria companheira dele, a Cília Flores, que é uma figura importante na estrutura bolivariana, e sequestrou e levou para os Estados Unidos. Porque os próprios Estados Unidos sabem que a Revolução Bolivariana tem enraizamento, tem legitimidade, tem base, tem sustentação. E você não viu na Venezuela, porque você tem manifestações de pessoas favoráveis, né, à prisão do Maduro, ao sequestro do Maduro, foi fora da Venezuela. Sim. Né, e manifestações isoladas. Na Venezuela, o que você viu foi o povo não foi para a rua, né? Então, ser um ditador, um tirano, etc. Né? A tendência era que as pessoas fossem para a rua, festa, vão comemorar, não aconteceu isso. Ao contrário, o que você tem o Maduro está preso já há mais de 2 semanas, há 2 semanas, todos os dias você tem mobilizações, protestos em defesa da libertação do Maduro e da Cília Flores. Então, é o contrário. Entendi, e a vice-presidenta, a Deci González, o nome dela, ela está governando como presidente interina, né? Ela reconhece que o presidente é o Nicolás Maduro, que ele está sequestrado, e o Trump, vendo a sua derrota, porque não aconteceu o que ele imaginava,
começou a reproduzir na imprensa, aí vem a importância da educação crítica, né? De que a Delcy é uma pessoa maravilhosa, que tinha estabelecido acordos, que ligou para ela, que os venezuelanos iam entregar o petróleo de bandeja, enfim. Eu não duvido que haja uma necessidade concreta de fechar um acordo com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje dominam o mar, cercou militarmente, e hoje a Venezuela não consegue fazer com que seus barcos saiam da costa, né, e vá para outros países, senão ele é sequestrado, como aconteceu, né, com os petroleiros lá venezuelanos, né? Até um petroleiro de bandeira russa foi sequestrado pelos Estados Unidos, que estão vendendo petróleo da Venezuela, roubaram na cara dura, né? Na cara dura eles roubaram. Então, óbvio que numa condição dessa, né, como ela falou, olha, nós estamos enfrentando uma potência nuclear, os Estados Unidos são uma das maiores potências nucleares do mundo, né? Então estão enfrentando uma potência nuclear sob um cerco militar naval, e o único país que se coloca à disposição de comprar o petróleo da Venezuela, que é o principal ativo econômico da Venezuela, são os Estados Unidos. Eles estão sendo obrigados a vender para os Estados Unidos. Agora, não vai ser nas condições que o Trump queria, né? Não vai ser do jeito que ele queria. Ele queria o saque do petróleo da Venezuela. Isso não vai acontecer. Tanto que ele reuniu um grupo de empresários do setor de petróleo, em especial a ExxonMobil, né, que é a principal empresa de petróleo, anunciando, olha, vamos fazer investimentos, melhorar a infraestrutura da Venezuela, porque de fato há um sucateamento da infraestrutura da PDVSA, em especial pelo embargo econômico. E eles disseram, olha, Trump, não é viável, né? Não houve uma mudança de regime, o investimento que a gente vai ter vai ser muito alto, o retorno desse investimento vai ser daqui a longo prazo. Então, a ideia inicial do Trump acabou não se consolidando. E aí, Marcelo, eu acho o seguinte, que a educação, ela tem um papel importantíssimo nesse momento histórico. Pronto, antes de você, já que você já abriu a porta do nosso próximo momento do bate-papo, que é justamente sobre isso. A educação, existem, eu costumo dizer, professor, que existem educações, né? Sim. Que não é nenhuma novidade no campo dos estudos pedagógicos, mas identificar essas educações que estão sendo diante da gente também é uma necessidade urgente. Por exemplo, existe uma educação que vai estar legitimando, que vai estar trazendo uma ideia de que, poxa, aqui nós temos a maior democracia do mundo, quando a coisa não acontece pelos laços diplomáticos, a gente tem que ir para o ataque bélico mesmo como ocorreu. E por outro lado, existe uma educação que a gente está promovendo aqui, inclusive, nesse bate-papo, né? Que é falar que, olha, se a gente não ter uma criticidade, não procurar os contrapontos, não analisar tudo que está sendo dito, a gente vai estar muito refém a qualquer tipo de discurso. E como é que a gente vai fazer isso? Claro, se apropriando de estudos, se apropriando de autores que a gente fala muito, autores contra-hegemônicos, autores que foram marginalizados. Falamos aqui do movimento Pantera Negra. O que é que isso está dizendo? O que é que isso pode, para a gente que está procurando ter um pensamento mais crítico, não ficar refém dessas narrativas? Inclusive, há uma outra proposta, que é uma educação que a gente chama de progressista, né? Uma educação que está chamando a atenção da gente a pensar criticamente a realidade. Sim. Não apenas você absorver conhecimento. Ainda mais numa guerra de narrativas que hoje em dia está potencializada com a inteligência artificial. Sim. Até para você diferenciar o que é fato e o que não é, isso hoje é mais difícil. Aí a gente precisa mais ainda de sentar para estudar, e alguns autores. Então, já que você abriu essa janela aí, a importância que essa educação tem para a gente não ficar refém disso, queria que você falasse um pouquinho sobre essa educação progressista e essa educação que vai dando fundamento para uma ideia imperialista que está ali por detrás. Ela não está na frente, né? Ninguém vai dizer só vamos aqui fazer uma, mas ela está ali por detrás. Então como é que a gente pode identificar, e até mesmo autores que você possa sugerir para a gente? Olha, Marcelo, primeiro assim, eu penso a educação numa perspectiva histórico-crítica, né? Como que a gente, no processo educacional, consegue articular uma visão crítica dos processos históricos, capaz em que o indivíduo interprete esses processos, né, de forma a reconhecer, né, o caráter, como se fala, da dominação política e ideológica, né, que por vezes acontece. Então, a educação, ela não é,
como se fala, como a extrema-direita gosta de vender, né? Não, a educação é doutrinação, né? Que é doutrinar, não é doutrinar. É fazer com que a pessoa entenda que aqueles processos, né, que ela toma como naturais têm uma causação social e uma natureza histórica, né? Então, justamente por ter uma causação social e uma natureza histórica, eles podem ser transformados. Então, se a pessoa vive uma situação de desemprego, subemprego, moradia precária, né, insalubridade no trabalho, superexploração, etc., isso tem uma origem, um motivo, né? Isso tem uma. Então, é tentar devassar, interpretar qual é a origem disso, para permitir que esse sujeito seja crítico, né? E interprete essa realidade de forma plena. Você Né? já trouxe aí, então, já deu assim uma orientação para a gente, que é o pensamento de Marx, né? Ele falou muito disso, né? Que a história, a atualidade das dificuldades, dos enfrentamentos do indivíduo tem um fator histórico. Sim. E isso tem a ver com as lutas que toda a história da humanidade aconteceram. Uhum. Então a gente já começa a ter uma ideia aí nessa sua fala de que a filosofia de Marx pode ajudar a gente também. Até porque a gente vive uma sociedade em que tem capacidade de suprir a necessidade de todos os indivíduos. Nós temos tecnologia de sobra para ninguém passar fome. Nós temos tecnologia de sobra hoje para todo mundo ter uma casa. Nós temos tecnologia de sobra para que todo mundo possa ter uma saúde de qualidade, né? Cultura. Então, quando a gente pensa em termos de uma democracia, não é essa democracia formal burguesa, mas uma democracia socialista, uma democracia efetiva, né, do ponto de vista dos direitos, ela é plenamente realizável numa sociedade como a nossa. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto é que o capitalismo ele é uma ameaça, ele inviabiliza qualquer processo efetivamente democrático. Então, se citou o exemplo das IAs, né? A gente está numa outra etapa do desenvolvimento capitalista. A gente tem algo chamado internet. A internet é o experimento militar dos Estados Unidos, né? Que se mundializou, hoje todo mundo detém e usa a internet. Só que com a internet você tem os aplicativos, né? Você tem toda a linguagem computacional, software, tá? Quem monopoliza isso hoje? Né? São os Estados Unidos. E basicamente essas empresas, que chamam de empresas do Vale do Silício, as empresas de tecnologia, que também estão investindo nas IAs, né? Sim. E as IAs também têm essa característica, elas tiram da onde, né, a sua base de dados e informações? De nós mesmos, né? Nós quando usamos nosso Instagram, quando a gente usa o TikTok, sim, quando a gente usa a rede social, quando a gente abre um simples e-mail do Gmail, por exemplo, o Gmail, quando você vai lá, abre o e-mail do Gmail, já está dizendo, olha, eu autorizo ter acesso à sua caixa de mensagens, certo? Então você não tem privacidade, né? Então, se você comenta no celular que quer comprar batata, vai começar a receber um monte de comercial de batata. Se você sim, faz uma pesquisa no Google, vai ter lá, quer dizer, as pessoas estão ali monitorando e editando seus dados, né? É isso que tem um livro muito bacana do Davidson Faustino, do Walter Lippmann, chamado Colonialismo Digital. Então eles falam, nós estamos na etapa do colonialismo digital. Então existe aí já é um outro exemplo da educação colonialista. Exatamente. Né? E que aí não se estampa com isso, nesse rótulo, mas está aí como uma forma de educação colonial. E assim, Marcelo, é interessante você ver, por exemplo, o Instagram ainda é hoje, e o TikTok também, são espaços, principalmente eu que venho do movimento negro, né, de visibilidade de artistas negros, né, ativistas, militantes, enfim. Mas a gente não faz a crítica desses espaços. E que tipo de imagem que a gente vai construindo? Porque o algoritmo aproxima quem pensa igual. Do mesmo jeito que o fascista, né, encontra o fascista, o terraplanista encontra o terraplanista, o antirracista ou que tem a visão em torno da visão afrocentrada encontra aquele que tem essa mesma visão. E nós começamos a falar para a nossa própria bolha, e a gente confunde essa bolha com a própria realidade. Né? Então, temas, por exemplo, que ocupam até hoje um certo espaço sobre partitude, o pardo, né, o preto ou pardo, não pode falar negro, tem que falar preto. Quer dizer, você ignora toda uma construção histórica do movimento negro brasileiro, que por isso que é Movimento Negro, MNU, Movimento Negro Unificado, Frente Negra Brasileira, quer dizer, isso vem lá do final do XIX, vai atravessando o século XX, e ainda no momento, bem, por conta de um público que eu tenho, de seguidores, tá?
Você percebe que a própria plataforma promove uma visão de militância muito individualizada, muito centrada no indivíduo, pouco coletiva, né? Então, nós temos que ter um olhar crítico também sobre essas ferramentas. Elas não são ferramentas neutras. Eu vou lá, dou meu recado e viralizo. Até porque, para um influenciador que faz sucesso, um influenciador negro que faz sucesso, milhares ficam de fora, né? E é a mesma lógica capitalista que eu falo. Olha o pensamento crítico aí de novo, né? Exatamente. A necessidade de a gente se educar sempre com essa lógica, né? E Paulo Freire, por exemplo, já que está citando de autores, falando de Marx, você falou de... do Davidson Faustino, do Walter Lippodi sobre o colonialismo digital, né? Você falou de educação histórico-crítica, então também já tem que chamar de Demerval Saviani. Eu já estou falando aqui de Paulo Freire, ou seja, pensar criticamente a realidade, né? Você ter o pensamento crítico como o seu principal sinalizador. Sim. Né? Ainda mais reforçando um período que a gente está vivendo essa guerra de narrativa potencializada pelas IAs. E vão ocultando os verdadeiros, que está realmente minando ali a condição de vida, já que você falou, e eu concordo muito nisso, que a gente tem todos os recursos disponíveis aí, né? Porque que está faltando para uma massa e sobrando para uma minoria. E no caso das IAs, elas têm um duplo problema, né? Primeiro, não existe inteligência artificial, né? Quem fala isso é o Nicoleles, que é um grande neurocientista brasileiro, né? Autor, escritor, pesquisador. Não existe inteligência artificial, né? Ela não cria do nada. Ela, na verdade, copia, né? Pega informações de outras fontes. Que são essas fontes? A própria internet. Ela tem essa capacidade de agregar e acessar rapidamente. Sim, outro dia eu fiz um experimento com a IA. Há muito tempo atrás eu tinha um blog, né, que eu alimentava, enfim, escrevi um pequeno conto, com um título específico. Aí eu sugeri para a IA um conto com aquele tema, com o mesmo tema. Ela simplesmente reproduziu o conto que eu mesmo tinha escrito. Rápido. Ela apresentou para mim o meu próprio texto. Não, então você tem ideia... Como se fosse algo que ela tivesse criado ali a partir do banco. Ela não criou, ela simplesmente plagiou, ela copiou, né? E obviamente vai estabelecendo, enfim, mescla, enfim, muda padrões aqui e acolá. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que é um problema seríssimo, né? Para quem é músico, para quem é artista, né? Para quem é compositor, enfim, você tem estilos de escrita, estilos de musicais que estão sendo copiados, de artísticos, de pintura, de desenho, enfim, copiados e apropriados por essas IAs. Segundo, essas IAs, elas têm toda uma parte física para existir, né? E elas demandam muita água, né? Os data centers, por exemplo, inclusive querem construir aqui no Ceará, um problema do TikTok, né? Elas têm uma característica de demandar muita água, né, para os processos lá de produção. Então a gente vê aquilo lá na tela, a gente vê aquela coisa na telinha de cristal líquido, né? Clica, comenta, tá? Parece que por trás tem toda uma estrutura material, uma engenharia, o uso de recursos naturais para viabilizar. Vê os minerais das terras raras, que é o grafite para potencializar a IA, que é utilizado como base material. Né? Exatamente, vem as terras raras. Então assim, só que numa sociedade emancipada, a tecnologia está a serviço dos indivíduos, né? Numa sociedade capitalista, né, ela está a serviço do capital. Então, a relação que nós temos com a inteligência artificial, não estou dizendo que não tem que usar, não é isso, entendeu? Estou apenas chamando a atenção de que a forma como ela é produzida, né, ela tem um determinado fim. Óbvio, você tem outros modelos de IA, a UFBA, inclusive, está desenvolvendo uma IA antirracista, com uma outra perspectiva, você tem outras possibilidades. Não, e o fato de a gente não estar fazendo esse movimento crítico, né? Que vai dar essa sustentação para a gente um tipo de educação crítica. Exatamente, porque, por exemplo, se um aplicativo ele começa a ter acesso a seus dados, né? Hoje você coloca o cartão de crédito no aplicativo, você coloca tudo é celular, né? O celular é a sua televisão, o celular é o seu rádio, o celular, né, são as suas contas bancárias, tá? Então, toda a sua movimentação se dá pelo smartphone, né? Bem, aquela posse é de uma determinada empresa, não é sua. Então você está delegando para aquela empresa a posse de informações que são suas. Então, isso tem que ser debatido. Existem limites éticos, né, ou não? Né? E quais são esses limites? É tudo isso que as redes sociais não querem. As big techs de tecnologia elas querem evitar uma tendência de regulamentação
das redes sociais. E aí né? a gente volta de novo para os discursos, né? Que também nesse ponto tem esse embate de que há liberdade de expressão. Estão querendo cercear, que a direita usa muito isso, né? Estão querendo cercear a liberdade de expressão. Eu não posso mais falar o que eu penso na rede social, aí vem o outro campo e diz, não, liberdade de expressão, mas sem você estar aferindo os grupos minoritários, se você está estimulando violência sexual, porque nem tudo pode ser colocado sob o da liberdade de expressão. Então, de novo, vai haver aí um discurso se confrontando. Sim, que é um discurso equivocado, né? Porque a ideia de que a liberdade é um valor absoluto, e não é. Pronto. Né? A liberdade, ela pressupõe limites, porque senão você não consegue ter convivência entre os diferentes. Pronto. Então você tem em nome da liberdade, discurso de ódio, de intolerância, né? Então daqui a pouco, o monarca, né, dizendo, não, era uma boa ter um partido nazista no Brasil. Quer dizer, um ensandecido, né? Ele faz um comentário daquele. Então essa lógica de liberdade absoluta, ela é fascista, né? Ela não tem nada a ver ela não tem nada de democrática, ela não tem nada de convívio entre diferentes, entre cidadãos. Mas você veja, Marcelo, tem situações, inclusive, que se vocês perguntar para a população e fizer uma pesquisa, elas vão ser amplamente favoráveis à regulamentação das IAs, né, e das redes sociais, digo. Que foi o caso, por exemplo, do Felca, né? Sim. Da denúncia à adultização de crianças, que rapidamente ganhou opinião pública, e o Congresso Nacional votou uma lei para regulamentar, né, a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais, né? Obviamente ainda é insuficiente, tá, mas já é um marco regulatório. Sim. Já é uma regulamentação, já está dizendo, olha, não pode usar. Agora mesmo, né, o uso dos chats, né, para dialogar em jogos online, né, que tem um limite de idade, então crianças de 9 anos de idade, acho que 9, 10 anos de idade, não pode usar esses chats. E houve até um movimento dessas crianças, né, e aí muita gente questionando, mas por que criança quer falar pelo chat e adultos reivindicando a liberdade das crianças falar pelo chat? Por que esses adultos querem falar com crianças de 9 anos de idade? O que está por trás disso? Exato. Então, pensar criticamente isso. Pensar criticamente isso. Então, assim, o uso da internet, ele não pode ser indiscriminado, né? A internet é um espaço que tem pedófilos, né? Tem pessoas, os incels da vida, que fazem discurso de ódio contra as mulheres, né? Então, principalmente nesses jogos online, de plataforma, enfim, tem pessoas que recrutam jovens, né, crianças e adolescentes, para esse tipo de pensamento intolerante, pensamento de ódio. Você teve massacre naquela escola do Paraná, de um jovem que matou crianças, enfim, estimulado por esse discurso que ele vê na internet. Né? Tem até aquela série da Netflix, Adolescente, né, que mostra isso de forma muito chocante, né? Quer dizer, o pai nem imaginava com a situação daquela, o filho, por conta ali de contato na rede social, acabou, né, cometendo um crime bárbaro daquela natureza contra uma colega de sala. Então imagine, né, que isso não tem que ser regulamentado. É óbvio que tem que ser regulamentado. Agora, como o algoritmo se alimenta da polêmica, da baixaria, do conteúdo de péssima qualidade, que é esse conteúdo que tem entrega, etc., os capitalistas não querem regulamentação. Exatamente. Porque eles estão preocupados em ganhar dinheiro, não estão preocupados com princípios éticos de respeito, de tolerância, de diálogo. Eu sei que essas nossas produções aqui, elas não alcançam milhares de cliques. Não alcança. Fica ali. Não alcança. Mas enfim, o nosso assunto dá pano para manga, como a gente diz aí na linguagem popular. Sinal de que a gente pode, em algum outro momento, também dar uma continuidade, a partir também de novos eventos que essa geopolítica vem apontando para a gente, que, volto ao início da nossa conversa, são extremamente importantes para o nosso cotidiano. Sim. Por mais que a gente ache que isso está longe, isso não tem a ver comigo, não. A política interna tem muita relação com a política externa e muitas vezes uma coisa determinando a outra. Eu queria então agradecer, professor Fábio, ter essas palavras finais aí, que a gente pode, assim, com a educação, estar cada vez mais atentos e críticos ao mundo que está do jeito que está. Eu agradeço mais uma vez o convite, Marcelo, dizer que infelizmente, o que aconteceu com a Venezuela pode acontecer com o Brasil um dia, né? Então, estudar geopolítica, entender o que acontece, isso tem impacto direto na nossa economia, nossas vidas, né? A gente está falando de um país como os Estados Unidos que intervém para defender os seus próprios interesses, né? Os Estados Unidos não tem interesse que o Brasil se industrialize, não tem interesse que a Venezuela se industrialize, não tem interesse que a população tenha controle dos seus próprios recursos. Eles querem que nós
sejamos e continuamos sendo uma colônia, né, dos Estados Unidos. E isso tem impacto direto na qualidade de vida, na qualidade do emprego, né? A gente precisa voltar a falar de um projeto de desenvolvimento industrial para o Brasil. Nós precisamos desenvolver a nossa indústria, nós precisamos desenvolver a nossa economia, né? E isso não é interessante para os americanos. Então, nós temos que debater a questão internacional. E isso também tem relação direta com as redes sociais e a própria internet, porque é algo que está presente nos estudantes, em sala de aula, todo mundo tem, né? Agora tem a lei que proíbe o uso do celular, né? Mas enfim, mas sabe que eles acessam muito conteúdo pelo celular, né? E esse conteúdo, 90% das vezes, é um conteúdo que de baixíssima qualidade, né? Que não reproduz coisas bacanas, enfim. E é necessário que a gente debata a regulamentação dessas redes, né? E isso é fundamental para que a gente possa ter democracia de verdade no nosso país. Então a gente não pode ficar com uma visão de educação que é uma visão bancária ou repetidora de coisas, né? E a gente está simplesmente reproduzindo o que é dito. Então temos que ter um olhar crítico sobre a realidade, com o objetivo de transformar e buscar a felicidade humana, a nossa plena realização, que acho que esse é o objetivo final daquilo que a gente pensa, né, em termos de... e constrói, né, enquanto um projeto de país, um projeto de futuro. Pronto, muito obrigado. Eu agradecer também pelo espaço, pelo momento, pelo bate-papo, né? Esse formato de bate-papo. E que vocês fiquem atentos e atentas às nossas produções, sobretudo esse nosso bloco, essa playlist chamado Papos Pedagógicos, onde a gente está trazendo sempre uma pessoa para refletir acerca de um elemento, de um assunto no campo da educação, da pedagogia, da arte, cultura e do desenvolvimento humano.